Meus lindinhos, Deus abençoe vocês mais um dia que a gente está junto e a gente vai estar lendo hoje o restante do capítulo 3. Nós fomos até o verso 6 do capítulo 3 naquela declaração tão difícil sobre os fariseus e os herodianos tramando a morte de Jesus. Aí a gente agora vai pegar do verso 7 do capítulo 3 ao verso 35 e vamos esgotar o capítulo 3 agora. E o tema da nossa aula será uma nova família, tá bom? Então acompanha, vamos juntos nessa caminhada nossa aqui. Aula 18. Rapaz, já tem aí um tempo que a gente está conversando, hein? Eita ferro. Aula 18. Uma nova família. Existe uma nova humanidade sendo organizada, sendo preparada, sendo transformada, sendo trazida à tona. Existe uma transformação que Deus quer fazer em cada ser humano. E esse é o grande projeto de Jesus, esse é o grande projeto do Senhor para cada um de nós. De transformação, metanoia, transformação não somente da mente, mas transformação da vida, da maneira de viver. Transformação é essa que será completamente perfeita, completamente terminada no dia de Cristo Jesus, no dia da vinda dele, quando ele vier para resgatar a sua igreja. Essa é a boa obra que Deus está fazendo comigo e com cada um de nós e com cada um daqueles que se colocam na mão dele, com cada um daqueles que estão na direção do desejo de buscar a vontade dele, mas é também o desejo que Deus tem de fazer com cada ser humano, com cada pessoa. Não há privilegiados no sentido de pessoas melhores ou pessoas piores. Cada um de nós fomos chamados para ser membros dessa nova família. Tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar. O texto que nós vamos ler do capítulo 7 tem várias partes nesse texto, vários blocos. Então, o primeiro bloco, as multidões seguem a Jesus. O segundo bloco, chamado dos 12 apóstolos. No terceiro bloco, a calúnia dos escribas, que falam que Jesus expulsa pelo poder de Satanás, como príncipe dos demônios. E o último bloco, a mãe e os irmãos de Jesus, tentando ter alguma prerrogativa com ele, e ele fazendo a grande declaração que a sua família é aquele que faz a vontade do seu Pai. Ok? Então me acompanhe aqui na leitura. Eu resolvi iniciar essa leitura resgatando o verso 6 do capítulo 3, porque ele realmente é bastante importante. O verso 6 diz: os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. E aí, como eu disse no nosso penúltimo encontro, fariseus e herodianos eram dois movimentos, dois grupos que eram inimigos, inclusive internos, mas eles, nesse momento, têm um inimigo em comum. E o inimigo em comum é Jesus, por aquilo que faz e por aquilo que afirma no meio deles. Coloquei um texto para a gente entender um pouquinho isso. E quero, inclusive, agradecer a Perla, a professora Perla da classe Lançadores de Rede, porque me cedeu as anotações de aula e de pregação do Timothy Keller, onde ele baseou o livro dele, que nós estamos lendo também. Então o texto está dizendo: fariseus e herodianos, a estrutura do poder religioso, rejeitou Jesus de forma completa. Os herodianos eram um grupo formado por aqueles que apoiavam Herodes, por isso chamados herodianos. E Herodes era o mais corrupto dos reis que governavam Israel. Era um representante do poder de Roma. Foi colocado lá, nas primeiras aulas nós falamos isso, foi colocado lá por Roma. Essa era a estratégia de ocupação do Império Romano quando eles chegavam em determinados lugares, em determinadas províncias. Eles colocavam um governante que era seu governante, que prestava obediência a Roma,
mas que ali, de alguma forma, cuidava do povo. Nós temos, inclusive, uma obra importante que é a reconstrução do templo no tempo de Herodes, que é chamado de Templo de Herodes. Foi Herodes quem reconstruiu, e ele reconstruiu para fazer um agrado ao povo, para cuidar ali do povo, para o povo ficar um pouquinho mais manso, mas a intenção dele é de ser um serviçal de Roma. E Roma chega com seu poder político, com a sua cultura, chega com a sua religiosidade, e isso daí provocava uma dificuldade enorme para os fariseus, que eram tementes à palavra, que eram crédulos na palavra, e que viam a presença daqueles invasores como a presença de pagãos que, de alguma forma, com a sua maneira de viver, iam corrompendo a nação de Israel. Então os fariseus, eles tentavam manter a pureza do povo, manter a pureza em relação à palavra, em relação às escrituras, e os herodianos, eles ficavam na direção de apoiar o governo que ali estava por seus próprios interesses. Então os herodianos eram aqueles que caminhavam com o governo por causa dos seus interesses, por causa daquilo que eles queriam de proveito para si, pouco importando a pureza ou não do povo, e os fariseus queriam cuidar ali da pureza do povo. Um era mais ortodoxo em relação à palavra, e o outro não tinha nenhum tipo de comprometimento com o texto, com as escrituras, mas o comprometimento era com o governo. Essas coisas não aconteciam só naquela época, né? A gente vai ver que ao longo da história da humanidade a gente sempre viveu dentro desses limites e dentro desses jogos políticos, dessas intrigas, dessas dificuldades. Mas uma coisa é muito interessante. Quando Jesus aparece no cenário, quando Jesus surge no cenário, o impacto da presença de Jesus, da palavra dele, contra o poder ali estabelecido foi tão grande, porque a maneira como Jesus se portava e aquilo que ele dizia a respeito dele mesmo ia contra aquilo que os fariseus queriam ou entendiam, e também aquilo que os herodianos e todos os outros partidos que ali existiam pensavam. Jesus, ele desmontava o sistema religioso que existia ali, que era um sistema que explorava o povo. É um sistema que não enxergava os mais fracos, que não assistia aos pobres. Era um sistema que estava ali, de alguma forma, para dar força e para dar poder àqueles soberanos que se colocavam. Jesus, ele, com a sua pregação, ia de encontro ao poder que estava estabelecido, ia de encontro às questões econômicas que ali aconteciam. A gente tem um episódio bastante interessante, não vou falar muito dele agora, mas Jesus expulsando os vendilhões do templo, e falando que a casa do Senhor não será feita de casa de negócio. Esse é um momento em que Jesus está ali estabelecendo acesso aos povos, acesso aos estrangeiros, acesso às mulheres, porque é nesse pátio, nesse lugar que os vendilhões estavam ali vendendo as suas mercadorias. E eles estavam vendendo as suas mercadorias porque eles viam no culto e no sistema sacrificial de Israel uma maneira de ganhar dinheiro. Eu sempre digo, e eu sempre disse isso, e preste atenção nisso, mais uma vez. Religião, se ela for bem explorada, ela dá dinheiro. Religião está sempre envolvida de alguma forma com dinheiro. Se você for olhar os grandes escândalos que nós temos em relação à religião no nosso tempo, tem a ver com as questões éticas, ok? E tem a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro. Foi a arrecadação de milhões para a construção de um determinado templo, a arrecadação de milhões para a construção de um determinado espaço religioso. Isso acontece no Brasil entre grupos protestantes e grupos católicos. A gente tem
todos esses grupos envolvidos, infelizmente, em determinadas situações, em escândalos assim. A gente tem casos de outras pessoas que não são nem protestantes, nem católicas, mas de outras religiões, que também fazem a manipulação de grandes somas de dinheiro. A religião, ela mexe com o poder, ela se envolve com o poder. Todas essas coisas têm a ver com o movimento religioso naquela época e nesse tempo. Jesus, quando entra, Jesus, quando chega, Jesus quebra com isso tudo. Porque o Evangelho, a boa nova de Deus, é boa nova de libertação. Libertação das pessoas daquele estado de opressão. Libertação das pessoas daquele caos onde elas se encontravam. Acesso ao amor de Deus, não aos privilegiados, não aos poderosos. Por isso esse texto, ele fala da grande família, esse bloco de textos, né? Da grande família que Jesus chama para si agora. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam abraçá-lo, mas ele se abre e se entrega para aqueles que eram os mais pobres e os mais desprezados daquela sociedade. Por isso, me acompanha na leitura do verso 7 ao verso 12. As multidões seguem a Jesus, mas os religiosos o rejeitam. Então o verso 7 vai dizer: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguiam, eram pessoas que tinham vindo de todos os lugares, da Galileia, ok? Você já sabe onde fica, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus", mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse à publicidade. Esse texto, ele fala exatamente de uma grande inversão que a entrada de Jesus naquela sociedade começa a provocar. E é a inversão que o reino de Deus vai operar. O reino de Deus vai operar uma inversão de tal maneira que os líderes, os grandes, os importantes, os religiosos, os governadores, aqueles que deveriam aceitar o domínio e a presença de Deus e do Messias, aqueles que tinham a palavra nas mãos, aqueles que tinham a Torá nas mãos, aqueles que eram detentores da compreensão e da interpretação da Torá, deveriam enxergar, perceber, compreender a presença do Messias. Esses rejeitam. Os líderes rejeitam Jesus. Eles se colocam numa outra posição, mas o reino é derramado na direção do povo simples, dos doentes, dos endemoniados, dos pecadores, dos publicanos, prostitutas, ladrões. Jesus vai dizer em certa ocasião aos religiosos que as prostitutas e os publicanos entrariam primeiro no reino do céu do que eles, já que eles se achavam filhos de Abraão, já que eles se achavam herdeiros pelo sangue, já que eles se achavam filhos da aliança. Jesus estava dizendo que eles estavam rejeitando o verdadeiro Deus, e por isso esse verdadeiro Deus e essa aliança não seria mais feita com eles, seria feita com aqueles que se abriram, com aqueles que se quebrantaram, com aqueles que se compreenderam devedores, pecadores. Lembra da passagem do publicano e do fariseu, quando o publicano bate, dizendo: "Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador". Não consegue elencar nenhuma das suas virtudes, não consegue falar, sequer olhar para cima e sequer se dirigir a Deus de maneira altiva, diferente do fariseu. Jesus
ele vem para esses. E é isso que esse momento do texto está mostrando. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes serem chamados filhos de Deus. É a grande versão que o reino está provocando. É aquilo que Jesus vai falar para os seus discípulos. Quem quer ser primeiro será o último, mas os últimos serão os primeiros. É para esses o reino de Deus. É porque eles se quebrantam e se abrem à questão do reino. Aí a gente tem um outro bloco, um outro momento aqui, dos versos 13 ao 19. Então me acompanha na leitura, a chamada dos discípulos. Depois Jesus subiu ao monte, subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E aí o texto, ele muda o enfoque da multidão e ele vai agora para a chamada dos 12. E é muito interessante que na mentalidade dos escritores está toda a compreensão da lei, toda a compreensão das grandes figuras importantes da lei. E o que eles querem passar para os seus leitores é uma mensagem muito específica de que Jesus, ele é o Messias prometido. Jesus é Deus, de que Jesus veio cumprir toda a lei. Então esse bloco de texto, ele está muito organizado em cima de uma espécie de paralelismo com o relato do Êxodo. O texto começa dizendo que depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele quis. Então, ele sobe ao monte, ele chama os 12 no monte, como no Êxodo, Moisés sobe também ao monte Sinai para receber as leis. Ele os designa como 12, chama 12 apóstolos, e isso é muito importante, muito significativo na compreensão do povo de Israel, porque o número 12, ele não é somente um numeral. A gente entende, por exemplo, que a Bíblia tem números que eles têm existe uma compreensão teológica também em relação a esses números. Você, por exemplo, vai pensar no número 40, e eu sempre dou esse exemplo. O número 40 aparece em diversos momentos no texto bíblico. Está falando de mais do que número, é mais do que número. Por exemplo, alguns dos exemplos, né? Existem muitos. Você pode ver o tempo que Moisés ficou no palácio de Faraó, sendo criado ali pela filha de Faraó, 40 anos. O tempo que ele foi para o deserto agora, fugido lá dos egípcios, 40 anos. O tempo que ele voltou para buscar o povo e depois foi para o deserto com o povo e peregrinou com o povo, 40 anos. É muita exatidão matemática para achar que isso tem a ver somente com o numeral, ok? 40 dias de Jesus jejua, 40 dias chove no dilúvio. Então você tem esses movimentos assim do texto bíblico. Evidentemente que ele está extrapolando. Quando ele fala de Israel, das tribos de Israel, são 12 tribos. São 12 tribos. Lá no Apocalipse existe a multidão dos 144 mil. E como é que é formado, ou qual é a compreensão que existe em relação à multidão dos 144 mil? São as 12 tribos de Israel, Antigo Testamento, os 12 apóstolos ou Novo Testamento,
Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, 12 vezes 12, 144. 144 mil. É como se falasse que aquela multidão são todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, tornados filhos dele em todos os tempos e em todos os lugares. Então é mais do que um numeral. Vamos estar contando. Quando chegar no número 144 mil, fecha e ninguém mais entra. Não, aquele número extrapola. A ideia em relação a esses números tem a ver exatamente com aquela ideia quando Jesus fala sobre o perdão. Alguém vai perguntar, mestre, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? Aí Jesus diz, não 7, mas 70 vezes 7. É para que ele fique contando assim, quantas vezes? Aí ele vai contando 1, 2, 3, 4, 69 vezes, 70 vezes, pronto. Acabou, não vou mais perdoar. Ou ele está extrapolando a compreensão deles em relação ao limite do perdão e falando que o perdão se torna, na verdade, a partir da graça de Deus, algo ilimitado nesse sentido. Da mesma maneira, os 12 aqui simbolizam um novo tempo, simbolizam um novo povo, simbolizam um novo chamado. O chamado começa nos apóstolos, começa nos enviados. E quem são os apóstolos? Homens chamados para se relacionar com Jesus, chamados para ter a mente de Cristo, para aprenderem com Ele, para caminharem com Ele, homens chamados ao arrependimento, eles precisam se arrepender dos seus pecados. Jesus vai em diversos momentos confrontá-los na caminhada deles e dizer que eles precisam arrepender-se dos seus pecados. O Espírito Santo desce sobre eles lá em Atos. O Espírito Santo os batiza, e isso mostra o novo nascimento que acontece, mudança de mente. Jesus chama os apóstolos para uma caminhada de serviço, de entrega, e eles precisam ter a mente transformada, eles precisam ter o coração transformado, eles precisam passar pela conversão. Esse é um novo chamado, e esse é um novo povo que Jesus está construindo, a partir dos apóstolos e a partir da missão deles, a partir do serviço deles, a partir da entrega deles. Eles foram chamados e eles foram chamados para serem transformados, convertidos. Quando a gente estiver falando sobre a morte de Jesus, eu vou falar sobre conversão. E eu vou falar sobre o desafio de Deus em relação ao mal. Como Deus resolveu terminar com o mal e com a maldade no mundo que a gente vive nessa existência. De que maneira Deus poderia acabar com o mal? A gente vive numa sociedade e a gente respira uma série de dificuldades, a gente passa por infortúnios e o mal e a maldade estão ao nosso redor em todos os momentos. Deus poderia terminar com o mal? Poderia. E Ele faz, e Ele o faz. E ele mostra isso no Evangelho. Então, quando a gente estiver falando lá na frente sobre a morte de Jesus, eu vou falar sobre isso. E quando eu vou falar sobre Deus terminando, Deus acabando com o mal, eu vou falar sobre conversão, sobre essa transformação, sobre a metanoia, sobre a transformação não somente da mente, mas é como se eles estivessem indo numa direção e agora eles dão meia volta e vão na direção contrária. E essa direção contrária que eles agora precisam ir, essa nova direção, é agora a direção da presença de Deus, da vontade de Deus. Por isso, esse momento é Jesus, ele trazendo para si esses que ele chama agora para serem a sua nova família. Esses que ele chama agora para caminhar com eles. Aqueles que deveriam caminhar, os líderes, os religiosos, eles rejeitam. Então ele chama agora um grupo de pessoas que são pessoas simples. No meio dessas pessoas tem zelotes, como Pedro, pescadores, tem publicano no meio dessa gente. E Jesus chama para ser apóstolo. Uma obra maravilhosa de transformação.
está acontecendo na vida dessa gente. O chamado deles é o nosso chamado também. Daí a gente passa para um outro bloco, que é esse bloco que eu juntei todos os versículos e fala da família de Jesus. Na verdade, a gente tem aqui, e o autor que eu usei, o Timothy Keller, ele vai dizer, a gente tem aqui um texto sanduíche, né? Sanduichado, né? Porque você tem um relato que começa sobre a família de Jesus, aí fala sobre os escribas e a calúnia deles, e depois termina falando de novo sobre a família dele. Ok? Então todas essas coisas são importantes da maneira como ele organiza o texto. Os versos, a partir do verso 20, diz o seguinte: Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si, está pensando que assim, tanta gente procurando Jesus, tanta gente aqui atrás dele, ele está pensando o que da vida dele? Está louco, só pode estar louco, esse menino está louco. Quem dizia isso dele? Quem estava dizendo isso dele? A sua família consanguínea. Porque Jesus, segundo o texto bíblico, teve irmãos e irmãs. A gente entende que Maria, ela concebe Jesus virginalmente. Mas depois da concepção de Jesus, segundo o próprio testemunho dos textos, falando dos irmãos e das irmãs de Jesus, Maria vai coabitar com José, eles vão ser uma família e eles vão ter outros filhos. Jesus tem irmãos. Então o texto está dizendo que esses parentes chegam e esses parentes vai dizer está fora de si. Daí, o que acontece é que, de novo, o texto que a gente está falando fala da família consanguínea de Jesus, daqueles que naturalmente tinham que compreendê-lo, que naturalmente tinham que entender qual é o papel dele, qual é o chamado dele, e eles parece que não compreendem. Aqueles que são os filhos de Israel, os filhos de sangue. Mas o texto de novo fala que aqueles que não são filhos de sangue, que não são filhos da carne, mas que aceitam a palavra de Deus, esses são chamados nova família, esses são chamados família. O texto que eu coloquei aqui para a gente está dizendo que, de novo, vemos os líderes da nação de Israel aqui no final, no último ponto, rejeitá-lo. O verso 22 nos diz que os líderes de Israel aparecem novamente na cena e concordam com a família de Jesus de que ele está louco, apenas acrescentando que a sua insanidade tem origem numa possessão satânica. Porque é isso que eles falam. Os escribas vão dizer no verso 22, os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém. É importante isso porque a gente já falou que o povo de Jerusalém, os líderes de Jerusalém mandaram vigias, mandaram uma comissão parlamentar de inquérito para vigiar lá o que estava sendo dito e o que estava sendo feito lá onde eles estavam, na Galileia. Então o texto está dizendo: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, verso 23, convocando, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus dizia isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Jesus, esse texto vai mostrar como os líderes concordam com a família e vão contra ele, e
de novo, o grande contraste que o reino de Deus apresenta. O contraste de que esses que deveriam compreender quem Jesus era, eles não enxergam. Eles tramam contra ele, inclusive. E aí o reino se dá àqueles que se abrem de uma maneira gratuita ao chamado do reino. E aí tem uma parte muito interessante nesse bloco, que é essa questão que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em verdade lhes digo, verso 28, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Aí existe muita discussão na internet e em outros lugares sobre esse pecado. Quer dizer, o texto bíblico e o Novo Testamento fala que Deus veio para perdoar todos os pecados. E aí parece que esse texto fala que existe um pecado que não tem perdão. Então como é que é isso? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando que eu blasfemo contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? E será que se eu fizer isso, eu não vou mais ter condição de ser perdoado? Então, para você compreender isso, eu trouxe aqui também um fragmento do Keller que sintetiza o que a maioria dos autores fala sobre essa questão da blasfêmia com o Espírito Santo. Porque a primeira compreensão que precisa se ter é que Cristo veio para perdoar todos os pecados. Todos os pecados. Todo pecador. Todo pecador. Porque Ele quer buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles que Ele veio buscar, eles estão mortos. Eles estão mortos. A gente, quando pensa em pecado, a gente pensa em pecados maiores e pecados menores. A gente pensa em pecados que têm mais repercussão conosco e menos repercussão. É claro, existem atos que eu possa cometer que eu não vou ferir ninguém, que eu só vou ferir a mim mesmo. Mas existem atos que eu possa cometer que eu vou causar um grande prejuízo a vidas, a pessoas. E aí a gente costuma olhar para essas atitudes e para essas questões todas e colocar numa espécie de balança para saber o que é maior e o que é menor. Mas o texto bíblico diz que nós, cada um de nós, estamos mortos. Fomos concebidos em pecado. Recebemos da nossa filiação o pecado dos nossos pais. De tal maneira que nada que a gente possa fazer, a gente consegue fazer para proveito próprio. Eu quero ser uma pessoa boa e fazer boas obras, porque assim Deus vai olhar para mim, Deus vai me atender. A gente conversou no penúltimo encontro, então olha o nosso penúltimo encontro, sobre isso, sobre a relação de servo e a relação de filho, sobre essa relação gratuita e essa relação contratual, dizendo que nada, não é pelo teu mérito, não é pelo teu esforço. Você estava como eu, estava morto. E todo gesto nosso, ainda que para nós tenha alguma graduação, para Deus, todos nós estávamos completamente mortos e afastados dele. Ele veio nos resgatar. Então ele veio para perdoar alguns pecados, outros não. Tem um pecado específico que ele não perdoa? Não, ele veio para perdoar todos os pecados. Mas esse perdão, ele é condicional ao nosso arrependimento. O pedido de perdão ou perdão, ele não é, ou o arrependimento, ele não é uma cláusula contratual de alguma coisa que eu preciso ali fazer para poder me livrar de uma outra situação. Não. É diante de uma pessoa que de fato compreende que aquele caminho que ela está seguindo não é o caminho que ela deveria seguir. E ela busca sinceramente se colocar diante de Deus. Jonathan, isso significa então que quando a gente pede perdão e a gente é perdoado, a gente então não peca mais? Claro que não. A gente sabe disso. A gente continua lutando, continua sofrendo. Mesmo quando a gente intencionalmente diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de nada, eu quero fazer o que me dá na telha mesmo, e deixa eu fazer isso daí mesmo.
Mas mesmo para esses, e mesmo cada um de nós nesse tipo de postura, a gente sabe que aquele caminho pode ser ainda um caminho tão doloroso e destrutivo. A gente, de alguma forma, tem oportunidade na vida, em determinadas circunstâncias, de buscar, de pedir perdão a Deus, de colocar as nossas vidas diante dele. E diz o texto bíblico de uma maneira muito simples: ele nos enxerga, ele nos aproxima de si, ele nos chama para si, e ele quer fazer essa obra maravilhosa de colocar em nós o Espírito Santo dele, para que o Espírito Santo possa ir trabalhando cada parte, nos fazendo e nos reconstruindo. Isso não significa que a gente não deixa de pecar. É como se fosse aqueles nossos queridos que lutam com alguma drogadição, que lutam com alguma dependência química, que lutam com uma dependência do álcool, por exemplo. Ele pode estar sem beber, ele pode estar 1 ano sem beber, 6 meses sem beber, e ele está ali de alguma forma sem se drogar, ele está ali de alguma forma limpo, como ele diz. Mas ele sabe que o corpo dele, que as células dele, que naqueles momentos de depressão, naqueles momentos de mais dor, ele deseja, às vezes, ardentemente voltar para as drogas ou voltar para o álcool. Ele sabe que ele é um drogadito, ele é um alcoólatra, mas ele vai buscando. Então é como nós em relação ao pecado. Existirá um dia em que Deus, ele de uma maneira definitiva, apagará todos os nossos pecados e toda a força do pecado sobre nós. Na cruz, e a gente vai conversar sobre isso, ele vai de alguma forma vencer o nosso pecado, mas ele ainda exerce alguma força sobre nós. Vai chegar um dia que ele não exercerá mais, mas nós estamos nesse processo. Então esse texto, ele não está dizendo que existe um pecado que Deus não perdoa, senão o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Mas o que seria então o pecado da blasfêmia do Espírito Santo? Falar mal do Espírito Santo. Quer dizer, eu posso falar mal de Jesus, Jesus, tal, mas se eu falar do Espírito Santo, aí não tem mais perdão. De Jesus eu posso falar, como o texto mesmo parece sugerir. Não, o que os autores entendem é que o pecado com o Espírito Santo, na verdade, é uma espécie de coração tão duro, tão irrepreensível no sentido de irremediável, que não se arrepende. Ele vai dizer que o pecado do Espírito Santo é um coração que se tornou duro o suficiente para rejeitar a ação do Espírito e a vinda de Jesus e o acesso ao arrependimento. Se alguma pessoa está diante do arrependimento, está diante do perdão de Deus que é oferecido de maneira gratuita para si, e ela se coloca deliberadamente longe desse perdão, e ela vai teimando naquela posição e nunca volta, como é que ela vai poder ser perdoada? Então os autores vão entender que esse é o pecado contra o Espírito Santo. Desculpa, porque eu fiquei na outra tela, mas era essa tela que eu tinha que colocar. Então, o que o nosso autor vai dizer aqui, o Keller? Ele vai dizer o seguinte, que a declaração de Jesus, no verso 28, é que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. Como isso pode ser à luz do verso 29? Praticamente a única explicação é que a falta de arrependimento, orgulho espiritual, é o único pecado que pode matá-lo. Se você se arrepender de todo e qualquer pecado, você é perdoado. Mas se você não se arrepender, não há perdão, porque você não se arrependeu. E esse é o pecado contra o Espírito Santo, é endurecer-se à ação, ao chamado e à obra do Espírito Santo. É isso que a gente entende do texto. Esse texto ainda fala nessa parábola que Jesus, ele
Jesus usa a parábola e diz que para você entrar na casa, você tem que primeiro amarrar o valente para saquear ali as posses dele. E Jesus, ele fala da obra que ele está fazendo. E esse é o reino. O reino de Deus opera a verdadeira libertação. A verdadeira libertação dos esquemas demoníacos, a verdadeira libertação da morte, a verdadeira libertação dos esquemas políticos, a verdadeira libertação dos esquemas econômicos, a verdadeira, mas completa e definitiva libertação das garras do pecado. Isso é o que o reino de Deus está operando. Por isso, a gente termina esse texto lendo aqui verso 31, quando o texto então volta para falar da família de Jesus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam assentados ao redor, aquela gente simples, aquela gente pecadora, humilde, que se colocava quebrantada na presença dele. E olhando em volta para os que estavam assentados ao redor, e disse: eis minha mãe e meus irmãos. E aí ele vai dizer: portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O judeu religioso, ele tinha muito orgulho de ser filho de Deus. Por quê? Porque ele era judeu, porque ele era filho de Abraão. Ele era filho consanguíneo de Abraão. Eles tinham as marcas da aliança, os homens eram circuncidados, estavam todos ali dentro daquela cultura e daquela religião, e eles tinham a garantia da presença, do cuidado, da ação de Deus, da caminhada dele na vida deles. E Jesus vai dizer que aqueles laços consanguíneos, sem que o coração, sem que as atitudes, sem que a nova mente estivesse ali implantada, não valia de nada. Que ser filho da carne e do sangue somente, sem ser filho do coração, não valia de nada. Por isso Jesus vai dizer: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele vai dizer em outro momento: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não tem que ser religioso, não basta ser religioso, não basta me chamar de Senhor, tem que fazer a vontade. Mostrar que eu sou Senhor na sua vida é se colocar debaixo da minha vontade, debaixo do meu querer, e não somente me chamar. Não adianta o culto externo, é isso que os profetas vão dizer, e a gente já conversou sobre isso. Não adianta um culto externo, aparente, aparência de religiosidade, sem que as atitudes sejam atitudes realmente na direção daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar. O chamado dele para mim e para você é que sejamos menos religiosos e que nos quebrantemos à vontade dele. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Frequentar a igreja é muito fácil. Buscar a vontade dele é muito difícil. Baixe sua cabeça. Pai bendito, eu quero somente orar por todos nós, pela nossa igreja, por outras igrejas, pelo teu povo, para aqueles que nos ouvem, pela tua palavra lida. Permita que não somente compreendamos a tua palavra, não somente entendamos a tua palavra, mas, segundo o texto diz, permita que, à medida que essa palavra vai descendo aos nossos ouvidos, aos nossos corações, nós possamos nos apresentar e pagar o preço de nos aproximar da sua vontade, para que essa palavra de fato seja viva e eficaz na nossa caminhada, na nossa vida. Nos ajude nessa caminhada,
Guarda o teu povo, aqueles que estão doentes e debilitados, sustenta-os. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E amém.